Você já ouviu falar de uma criatura que não deveria existir, mas que ainda assim aparece nos relatos de quem vive no interior do Nordeste brasileiro? Uma presença que não faz barulho, não deixa rastros claros, mas que observa, espreita e às vezes decide se mostrar. Alguns chamam de lenda, outros evitam até dizer o nome, mas em certas regiões ela é conhecida como Labatute. Diferente de figuras mais conhecidas do folclore, como o Saci ou a Cuca, o Labatute não aparece em livros infantis, nem em histórias contadas para divertir. Ele vive nas margens do medo, nos relatos sussurrados, nas histórias que passam de geração em geração sem nunca serem totalmente explicadas. E talvez seja exatamente isso que o torna tão inquietante. A origem do nome Labatute é incerta. Alguns dizem que vem de antigas distorções de palavras europeias trazidas durante o período colonial. Outros acreditam que o termo surgiu nas próprias comunidades rurais, como uma forma de nomear algo que não conseguiam compreender. Seja qual for a origem, o nome carrega um peso como se não fosse apenas uma palavra, mas um aviso. As descrições da criatura variam, mas têm elementos em comum. Muitos dizem que o Labatute é alto, desproporcional, com membros alongados e movimentos estranhos, quase como se seu corpo não obedecesse às regras naturais. Outros afirmam que ele pode se mover de forma silenciosa, surgindo de repente onde não havia nada antes. Há quem diga que seus olhos brilham no escuro. Há quem jure que ele nem sempre tem olhos, mas o mais perturbador não é a aparência, é o comportamento. O Labatute não ataca da forma como imaginamos um predador. Ele não corre atrás, não faz barulho, não demonstra pressa. Ele observa, espera, e segundo alguns relatos, parece escolher suas vítimas com calma, como se estivesse estudando cada movimento. Em muitas histórias, ele aparece em áreas afastadas, estradas de terra, plantações, regiões próximas a matas ou terrenos abandonados. Lugares onde o silêncio domina e qualquer som estranho se destaca. É nesses cenários que começam os relatos. Uma das histórias mais conhecidas fala de um homem que voltava para casa tarde da noite, caminhando por uma estrada isolada. Ele percebeu algo estranho quando os sons ao redor simplesmente desapareceram. Nem vento, nem insetos, nem passos além dos dele. Ao olhar para o lado da estrada, viu uma silhueta parada, imóvel, observando. Ele não conseguiu descrever exatamente o que era, apenas que não parecia humano. Ele continuou andando, tentando ignorar, mas a sensação de estar sendo seguido não desapareceu. Quando finalmente criou coragem para olhar para trás, não havia mais nada. Ainda assim, ele chegou em casa com a certeza de que não estava sozinho naquele caminho. Outra história fala de uma família que vivia em uma área rural. Durante várias noites, começaram a ouvir sons estranhos ao redor da casa. Não eram passos normais, nem de animais conhecidos. Era algo irregular, como se algo estivesse se movendo de forma errada. Em uma dessas noites, alguém olhou pela janela e viu uma figura alta demais para ser uma pessoa comum, parada próxima à cerca. No dia seguinte, não havia pegadas. Relatos como esses se repetem, sempre com pequenas variações, mas com a mesma sensação central, a presença de algo que não pertence àquele lugar, mas que insiste em aparecer. Algumas pessoas acreditam que o Labatute não é exatamente uma criatura física. Há quem diga que ele é uma manifestação, uma espécie de sombra que ganha forma. Outros acreditam que ele pode estar ligado a antigas histórias de espíritos ou entidades que habitam regiões esquecidas. Existe também uma interpretação mais simbólica. Para alguns, o Labatute representa o medo do desconhecido, aquilo que não conseguimos explicar, controlar ou enfrentar diretamente. Ele seria uma forma de dar nome ao inexplicável, mas nem todos veem dessa forma. Há quem trate o Labatute como algo muito real, pessoas que evitam certos caminhos à noite, que fecham portas e janelas mais cedo, que ensinam aos mais jovens que, se algo parecer estranho demais, o melhor é não investigar. Um detalhe curioso nos relatos é o silêncio. Quase todas as histórias mencionam uma mudança no ambiente antes da aparição. Os sons desaparecem, o ar parece mais pesado, e há uma sensação difícil de explicar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Esse padrão aparece tantas vezes que deixa de ser coincidência. Outro ponto interessante é que o Labatute raramente é visto claramente. Ele aparece de relance, nas sombras, na periferia da visão, como se não quisesse ser totalmente compreendido, ou talvez, como se não pudesse. E isso levanta uma questão inquietante. Será que ele escolhe não ser visto,
ou nós simplesmente não somos capazes de enxergá-lo por completo. Com o tempo, histórias como essas vão sendo esquecidas ou tratadas como exagero. Afinal, vivemos em um mundo cada vez mais iluminado, mais conectado, mais racional, mas ainda existem lugares onde a escuridão domina, onde o silêncio ainda é profundo e onde certas histórias continuam sendo contadas com seriedade. O folclore nordestino é rico em criaturas e lendas, mas o Labatute ocupa um espaço diferente. Ele não é apenas uma história. Ele é uma sensação, um desconforto, um alerta. Ele representa aquilo que está além da compreensão imediata, aquilo que não se encaixa nas explicações comuns, e talvez por isso seja tão difícil de ignorar. Porque no fundo todos nós já sentimos algo parecido. Aquela impressão de que estamos sendo observados, aquele arrepio sem motivo claro, aquela vontade repentina de sair de um lugar sem saber exatamente por quê. E se essas sensações não forem apenas imaginação, se em algum momento você estiver sozinho em um lugar silencioso, especialmente à noite, preste atenção. Observe os sons ao seu redor. Sinta o ambiente. Se tudo ficar quieto demais, se o ar parecer pesado, se surgir aquela sensação de que algo está ali, mesmo que você não veja, talvez seja melhor não olhar. Nem tudo que existe quer ser encontrado.